Olá, meu nome é Vitória Menezes Villanova e eu estou aqui apresentando um trabalho sobre relações entre insegurança alimentar e sintomatologia depressiva em pessoas vivendo com HIV. O trabalho foi composto por mim, Vitória Menezes, Gabriel Santana, Thalia dos Santos, Marcele Cohen, Vitória Ramos, Bianca Dias Borges e com o orientador Marcos Pereira. Vou falar um pouquinho sobre o contexto da apresentação. É um estudo que investiga a relação entre a insegurança alimentar e a sintomatologia depressiva dentro da Bahia, em pessoas vivendo com HIV. Os dados que eu vou apresentar, eles são do estudo que a gente fez, que é uma coorte prospectiva com os adultos, no uso de terapia antirretroviral. E a análise ela vai revelando que realmente existe uma associação entre essas duas coisas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o contexto populacional. Nossa amostra se mostrou bem heterogênea, mas houveram algumas maiorias que eu vou explicitar no momento. Em questões de estigma e de autoestigma, se mostrou maior a relação com pessoas negras. E em questões de orientação sexual e identidade de gênero, se mostrou que houve uma maioria de homens cis e heterossexuais. E apesar disso, dentro dessas categorias de orientação sexual, homossexual e heterossexuais se mostraram também, em maioria, serem pessoas pretas. Sobre minhas impressões pessoais, eu vou falar um pouco sobre a experiência de iniciação científica, principalmente uma pesquisa com cunho social e dentro da área de saúde. Acredito que essa experiência foi muito boa em relação ao crescimento pessoal, até porque foram aplicações de questionário, então tinha assim muito convívio com outras pessoas, com outras realidades. E se mostrou muito desconfortável em alguns momentos fazer certas perguntas dentro do questionário, principalmente dentro da escala, que é o foco da minha pesquisa, a escala de depressão PHQ-9, porque tanto da minha parte como aplicadora, tanto da parte da pessoa como participante, era um pouco desconfortável, já que abordava alguns temas pessoais e alguns dados sensíveis, Então, as pessoas mostravam receio, mostravam medo, e isso é muito importante para a gente aprender a lidar e a passar por isso, Falando um pouquinho sobre o objetivo do estudo, ele objetiva analisar a relação entre sintomatologia depressiva e a insegurança alimentar em pessoas vivendo com HIV. As palavras-chave são depressão, HIV e insegurança alimentar. Bom, entrando de fato na temática da pesquisa, a insegurança alimentar é uma violação ao direito à alimentação. Ela abrange desde a preocupação com comprar comida, até a alimentação variada, até a fome de fato. E foi notada uma escassez desses estudos dentro da Bahia, principalmente com a associação à saúde mental de pessoas vivendo com HIV. Os métodos utilizados, os dados são do baseline. A população foi de adultos em uso de antirretrovirais dos municípios de Salvador e Lauro de Freitas, em alguns SAIs, que são serviços de atenção especializada, entre o período de 2023 e 2024. Dentro disso, a gente fez aplicações de questionários dentro desses SAIs, e os questionários envolviam diversos blocos e escalas de sintomatologia depressiva, escalas de estigma, escalas de insegurança alimentar. Dentro desses blocos, a gente fez um banco de dados que foi analisado com auxílio, gerenciado e analisado com auxílio do Jamov, que é um programa para análise de dados. Dentro dos nossos resultados, a gente obteve que existe sim uma forte conexão entre insegurança alimentar e sintomatologia depressiva em pessoas vivendo com HIV. Alguns resultados foram que dentro dos indivíduos que têm insegurança alimentar grave, eles têm um score mais alto de sintomatologia depressiva do que os que têm insegurança alimentar. O score de quem tem insegurança alimentar grave se mostra 11,57, enquanto os de que têm insegurança alimentar são 9,52. E a proporção de depressão grave, ela também aumenta conforme a gravidade da insegurança alimentar, que mostra que 6,2% dos indivíduos com insegurança alimentar grave ressaltam a depressão grave. Então, indica que a alimentação e a insegurança alimentar contribuem para o risco de maiores níveis de sintomatologia depressiva. Nos gráficos, a gente tem uma noção de que dentro de segurança alimentar, a maioria das pessoas, uma grande maioria expressiva, tem ausência de depressão. Então, isso mostra muito do que a gente está falando aqui. Então, como conclusão do nosso estudo, é notória que existe sim uma relação forte entre insegurança alimentar e sintomatologia depressiva em pessoas vivendo com HIV. Essa relação não está somente associada a isso, mas também à interação social, ao estigma e ao isolamento que já era vivenciado por essa população, e ele está sendo agravado pela situação de insegurança alimentar. Finalizamos por aqui e muito obrigada pela atenção de todos.